palavra de Deus nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Nós aprendemos com o cotidiano da nossa vida que não custa nada buscar a humildade. O conhecimento que nós temos, as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida não são para nos tornar arrogantes e nos fazer acreditar que somos melhores do que ninguém. A Bíblia também nos ensina que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. É melhor ser humilde e buscar considerar cada um superior a si mesmo do que agigantar-se no espírito e estar prestes a cair, porque Deus abaterá o humilde. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 11 do dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, como está aí na sua tela, a nossa lição é a lição de número 11, dia 15 de setembro de 2024. O título da nossa lição é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. A palavra de Deus, como falamos agora na introdução da nossa aula, deixa bem claro que Deus abate o soberbo. A palavra de Deus nos afirma isso. E se tem uma coisa que realmente acontece, é Deus abater o soberbo. Nós vamos aprender na lição de hoje sobre isso. Amã, que era soberbo, foi abatido por Deus, e Mardoqueu, que se humilhava, sentava-se na porta do rei. A palavra de Deus nos mostra também que Deus resolveu honrar Mardoqueu. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, e versículo de número 11. Nós vamos aprender um pouco mais sobre essa história, a história desse texto. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, que mostra, quando Deus resolveu honrar Mardoqueu, como Deus fez, a forma que Deus operacionalizou isso. Nós vamos entender isso na lição de hoje. A verdade prática nos diz que Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Eu gosto sempre de usar a seguinte frase: a honra e a glória é sempre de Deus. A alegria é nossa, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Nós nos alegramos, e não é pecado nos alegrar quando fazemos coisas boas e alguém nos elogia, alguma coisa nesse aspecto. Mas a honra e a glória sempre serão do Senhor. A palavra-chave da nossa lição é humilhação e honra. Na verdade, não é uma palavra só hoje, né? Essa lição são duas palavras-chave, e a leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio.
e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei e dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Perceba que o que a mãe está fazendo não é dar um conselho ao rei para que o rei fizesse isso com qualquer pessoa. A mãe está acreditando que essa pessoa que o rei vai honrar, que o rei pretende honrar, é ele mesmo. Então, tudo que ele faz de caso pensado. E, na verdade, o que está direcionando tudo o que ele está falando é a arrogância do seu próprio coração. Então disse o rei, versículo 10, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. O que Amã não esperava era que Deus tinha incomodado o rei, tinha tirado o sono do rei, que o rei tinha pedido para que lessem para ele algumas coisas escritas nos livros das crônicas do rei, e o que os jovens do rei leram foram exatamente a benfeitoria de Mardoqueu para o rei, e o rei tinha decidido em seu coração honrar Mardoqueu e não Amã. Amã havia chegado no pátio da casa real para solicitar que o rei autorizasse que ele enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Enquanto Amã estava tramando contra Mardoqueu, Deus estava trabalhando para honrar Mardoqueu usando as mãos de Amã. Nós precisamos entender que, sem dúvida nenhuma, em alguns momentos, pessoas vão planejar contra a nossa vida. Mas nós precisamos ter a convicção que enquanto homens estão tramando contra nós, Deus está planejando também coisas ao nosso favor. E Deus sempre prevalecerá. Versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Então perceba que o que está acontecendo é o seguinte: acontece aquilo que Deus tinha planejado. Mardoqueu não deixa a arrogância tomar conta do seu coração. Ele volta para a porta do rei. Ele volta para o seu lugar. Ele entende, isso aqui foi um ato, foi uma forma que o rei usou para me honrar, mas eu vou voltar para o meu lugar. Amã volta para casa decepcionado, arrasado, acabado. Porque, além de não ter conseguido a autorização do rei para matar Mardoqueu, ele ainda foi usado pelo rei para honrar Mardoqueu. Então, ele voltou para casa angustiado e com a cabeça coberta. Versículo 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, a queda de Amã começou aonde? Ou quem foram os primeiros a ver a queda de Amã? Os da sua própria casa. Se Mardoqueu, é o que eles dizem, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, ou seja, eles conheciam essa linhagem também, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás perante ele.
Essa palavra aqui era para ter feito Amã se arrepender de tudo que ele havia planejado. Era para ter levado Amã a parar naquela hora todos os planos que ele estava arquitetando, mas ele não era possível convencê-lo. Ele era arrogante demais para voltar atrás. Versículo 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ou seja, quando os eunucos do rei chegaram, é como se Amã olhasse para sua esposa com aquele olhar assim, arrogante, sabe, para os seus amigos, dizendo: vocês estão falando contra mim, ó. Vocês estão me agorando lá no interior de Minas Gerais, de onde eu venho. As pessoas falam assim: você é agoreiro, rapaz. Você está me agorando aí, ó. Não vai acontecer nada disso. Aí, ó, beleza, isso foi só um fato. Eu já estou sendo chamado agora para participar de um novo banquete na casa da rainha, juntamente com o rei. Mas ele não sabia o que estava para acontecer. Vamos à introdução da nossa lição? Eu quero destacar aqui na introdução da nossa lição uma frase que o nosso escritor propôs aqui e que me chamou muita atenção. É claro que toda a introdução é interessante, mas como você que é professor de escola dominical sabe, nós não ficamos lendo a lição em classe, na sala de aula. Nós simplesmente destacamos alguns pontos que são importantes e marcamos aqui. Então, esta frase me chamou muita atenção. Ó. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Esta frase o nosso escritor propôs aqui para dizer o seguinte: enquanto Amã estava tramando para matar Mardoqueu no outro dia, Deus intervém. Gente, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus nunca chega atrasado. Deus não é apanhado de surpresa. Deus já sabe o que estará escrito nos jornais de amanhã. Nós não sabemos, mas Deus já sabe. Eu gosto de dizer que Deus sempre antevê. Deus sempre chega primeiro. O nosso primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o rei se lembra da boa obra de Mardoqueu. E o nosso escritor deixa claro para a gente aqui que são dois cenários distintos estavam acontecendo ali. Ó. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido pela rainha Ester. É claro que esse primeiro assunto aqui, ele se reporta à lição que nós estudamos na aula passada. O primeiro banquete que Ester fez. Acabou o banquete, tudo certo, não houve nenhum problema, tudo transcorreu dentro da normalidade. O rei Assuero volta para sua casa, afinal de contas ele era o rei, afinal de contas ele estava participando de um jantar com a esposa dele, com a rainha Ester. Aquilo para ele não era novidade. Amã, não. Amã era arrogante. E ele sai do banquete exultante, como se tivesse participado do mais importante fato de toda a sua vida. Então eles vão para casa. Na saída do palácio, ó, outra coisa que o nosso comentarista, o nosso escritor deixa claro para a gente que é o seguinte, ó, logo na saída do palácio, Amã viu o judeu Mardoqueu, que nem se comoveu diante da sua presença. Todos se curvavam diante de Amã, mas Mardoqueu não. E nós já estudamos isso em lições passadas, porque Mardoqueu não se curvava. E Amã sai dali feliz da vida e exultante com o que está acontecendo. Ele, afinal de contas, tinha acabado de sair de um banquete junto com o rei, uma festa maravilhosa, passa diante de Mardoqueu e Mardoqueu não se curva diante dele novamente. Amã foi dormir, contudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Então, esse primeiro parágrafo do primeiro ponto está traçando para nós esses dois cenários. São dois cenários distintos. Um cenário envolve a vida do rei e o outro cenário envolve a vida de Amã. O rei Assuero sai de jantar e vai para casa, dormir tranquilo. Tinha acontecido aquilo que ele estava acostumado. Amã sai exultante, arrogante, exultante. Amã passa por Mardoqueu, Mardoqueu não se curva. Amã vai para sua casa e vai dormir o melhor sono da sua vida. O rei Assuero vai para o seu aposento e não consegue dormir
porque Deus tira o sono de Assuero. Nós precisamos entender que perder o sono foi uma ação de Deus. Deus tirou o sono do rei. Segundo parágrafo do primeiro ponto, forca ou honra. Duas coisas iriam acontecer com o judeu Mardoqueu no outro dia, forca ou honra. Outra coisa que o nosso escritor propõe aqui é que enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Duas pessoas planejavam o seu futuro. Mardoqueu estava dormindo e o seu futuro estava sendo planejado por duas pessoas. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. Eu acho interessante esse jogo, achei muito interessante esse jogo de palavras que o nosso escritor faz aqui, porque ele enfatiza e nos ensina que nós não precisamos ficar preocupados com aqueles que planejam a forca, mas nós também não podemos nos deixar levar pelas possíveis honras. Nós precisamos sempre confiar em Deus. Deus é o dono do nosso futuro, é o dono da nossa vida. Deus sabe, como nós já falamos aqui, já grifamos, né? Como disse o nosso escritor, Deus sabe o que estará no jornal de amanhã. Dar a cada um o que é devido. Deixa eu grifar tudo isso aqui, ó, porque o que eu quero que a gente entenda. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. Então, Amã era arrogante. Amã era arrogante. O rei, embora fosse o rei, ele conseguiu reconhecer o que Mardoqueu havia feito para ele. E, na verdade, ele vai honrar Mardoqueu. Nós precisamos entender que o reconhecimento das ações das pessoas é algo que deve estar na nossa vida. Tem gente que fala, não estou nem aí, não reconheço, a pessoa só fez a obrigação dela. Meus queridos, até Cristo vai galardoar os salvos pelas suas obras. Jesus disse isso, eis que cedo venho e trago o meu galardão para cada um segundo as suas obras. Outra coisa que eu quero destacar é que quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Às vezes a gente fica tão preocupado e muito decepcionado com algumas tramas que a gente sabe que são feitas contra nós, e nós precisamos ouvir mais vezes e entender as palavras de José do Egito. Quando os irmãos chegaram depois da morte de Jacó, dizendo, o papai pediu para você cuidar da gente, para você não pagar a gente segundo os nossos feitos para contigo e tal. José disse para eles, olha, fiquem tranquilos. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Deus o transformou em bênção, para que hoje eu pudesse estar aqui e sustentar vocês. Nós precisamos estar preocupados com que a nossa vida esteja no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus fará todas as coisas. Paulo fala em Romanos capítulo 8, meus irmãos, que todas as coisas, não são só as coisas boas, são as adversidades, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Cinco anos depois, já havia se passado cerca de 5 anos que o judeu Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero e nada havia sido feito. Nada havia sido feito. Nós precisamos entender o seguinte, ó, no coração de Amã tinha ódio, arrogância e prepotência. No coração de Mardoqueu tinha tão somente a convicção de que ele estava no lugar certo. Somente a convicção de que ele estava no lugar certo. Ele fez o que tinha que fazer. Ele ouviu os 2 eunucos do rei tramando contra a vida do rei e ele fez com que Esther levasse isso ao conhecimento do rei. Nós precisamos entender que o que nós fazemos não pode ser de forma interesseira. Eu tenho um livro lá em casa chamado Quando Ser Bom Não Basta. E esse livro fala que ser bom por uma imposição social, por uma imposição do ambiente, é tranquilo. Nós precisamos querer ser bom e gostarmos de ser bom. Ser bom o tempo inteiro. O que Mardoqueu tinha com a vida de Assuero? Ele podia dizer, se Assuero viver ou morrer, isso não vai mudar nada na minha vida. Mas ele resolveu fazer o bem. Isso ficou registrado. Parece que havia esquecido, parece que nada iria acontecer, parece que ele não seria recompensado de forma alguma, mas ficou registrado. Outra coisa é que a providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. O que nós precisamos entender aqui? O rei perdeu o sono. Deus tirou o sono do rei. Os reis, quando perdiam o sono, pediam para ler ou pediam músico para tocar. E o rei, naquela noite, ele perdeu o sono por quê? Não foi como o rei Dario, que perdeu o sono porque Daniel estava na cova. Ele simplesmente perdeu o sono. Eu leio a Bíblia e fico pensando no fato, na prática. Eu imagino o rei pensando, por que eu não consigo dormir, gente? Cheguei do banquete, comi uma comida agradável na casa da rainha, uma noite maravilhosa, e eu deito e não consigo dormir. Então ele pediu que lessem alguma coisa para ele. E foi lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu. E automaticamente o rei pergunta, o que fizeram para este homem? De que forma esse homem foi honrado? De que forma ele foi galardoado? O que fizeram para recompensar as atitudes de Mardoqueu que livraram a minha vida? E nada havia sido feito. Então vamos ao segundo ponto da nossa lição.
Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro parágrafo, um ato de justiça. Quando a leitura da crônica, os reis tinham um livro das crônicas. Quando a gente lê o livro das crônicas, primeiro e segundo crônicas na nossa Bíblia, às vezes o escritor diz assim, porventura os demais atos de fulano de tal não estão registrados nos livros das crônicas dos reis. Era como um diário que os reis tinham. E esses atos eram registrados. Esses livros eram chamados Livro das Crônicas, neste caso, Livro das Crônicas do rei Assuero. Então, quando ouviu a leitura da crônica, que é uma narração, né, uma descrição dos fatos cotidianos, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E a resposta foi que nada havia sido feito. Aquilo para o rei era um absurdo. Como que não fizeram nada? Esse sujeito livrou a minha vida. Esse sujeito protegeu a minha vida. Eu podia estar morto agora. Então, logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Agora, me responde, como que um rei não sabia como recompensar uma pessoa? Não era só dar talentos de ouro, de prata, dar alguma riqueza, convidar para um jantar, como a rainha tinha feito? Nós precisamos entender que aqui Deus estava direcionando cada passo. O rei perguntou, então, quem estava no pátio exterior do palácio. E quem estava ali era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. Sabe o que eu acho interessante dessa história? É claro que tem muito aprendizado aqui e o ambiente aqui da Escola Bíblica Dominical, o tempo nosso de aula, ele é pouco para isso. Mas Deus interferiu na hora exata. Parece que tudo ia desabar, que ia acabar, Mardoqueu seria morto, depois os judeus também seriam mortos. Pronto, parece que o mal vai vencer o bem. Deus é cirúrgico, Deus age na hora certa. Mardoqueu, a mãe está no pátio para pedir o rei para matar Mardoqueu. O rei perdeu o sono, Amã não sabe disso, o rei pediu para ler algumas coisas, Amã também não sabe disso. O que foi lido para o rei foi justamente o ato de Mardoqueu que salvou a vida do rei, Amã não sabe disso. O que Amã precisava entender é que Mardoqueu não era onisciente, mas o Deus de Mardoqueu era. Isso é muito bom quando nós confiamos nessa providência divina, porque mesmo não vendo uma saída, nós precisamos acreditar que Deus sempre vai intervir na hora certa. Segundo parágrafo do segundo ponto, presunção e autoconfiança. Amã, olha, precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Isto era um quadro realmente doentio. Amã não fazia por ser bom. Amã fazia por si mesmo. Ele não fazia para honrar o rei. Ele não fazia para que outras pessoas fossem abençoadas. Era um quadro doentio e que ele realmente fazia pensando em si mesmo. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Eu fiz questão de anotar aqui, Aristóteles, filósofo grego que treinou Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande foi ensinado aos pés de Aristóteles. Ele disse a seguinte frase: a grandeza de um homem não está em receber honras, mas em merecê-las. Nós nunca podemos exigir honra, exigir que somos honrados. A palavra de Deus nos diz assim, receba entre vós os presbíteros que trabalham com honra. A honra tem que ser um reconhecimento de um trabalho que nós fizemos. Mardoqueu não, ele presumia-se digno de honra. E esta é uma das piores coisas, um dos piores sentimentos que pode existir dentro de nós, que demonstra um sentimento doentio. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Eu sei que como líder nós aprendemos e precisamos nos lembrar de reconhecer o trabalho dos nossos liderados, mas nós não podemos exigir honra, fazer pela honra. Eu fiz, ninguém reconheceu, então eu paro de fazer, eu deixo de fazer. Esse sentimento foi o sentimento que Lúcifer gerou no seu coração
e colocou no coração de Adão e Eva. Não, é porque Deus sabe que vocês vão comer do fruto e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus fazer as coisas acontecerem. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o nosso escritor vai tratar sobre o devido lugar da honra. O devido lugar da honra. E ele vai deixar claro para nós aqui, ó, que o rei acatou imediatamente a sugestão. A sugestão de quem? De Amã. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Essa frase aqui, esse sentimento, eu leio, como eu disse o texto, pensando no fato, e eu fico imaginando o sentimento de Amã. Quando o rei pergunta, o que você acha que tem que fazer, Amã? Amã fala detalhadamente, ó, tem que fazer isso, 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 isso. E de repente ele ouve, ok, você está certíssimo. E Amã pensa, nossa, agora então, jantar com a rainha já estava bom, agora ser honrado pelo rei. Aí o rei fala com ele, sai agora, Amã, faz tudo que você falou. Não deixe uma palavra cair por terra. Você vai puxar o cavalo, você vai gritar pela cidade, e quem estará sentado sobre o cavalo é o judeu Mardoqueu. Meu Deus do céu. Eu penso que, como a gente diz em Minas Gerais, o chão de Amã sumiu. Ó. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Isso não é bajulação. O bajulador, ele não honra a pessoa. O bajulador, ele honra a cadeira. Ele está interessado em quem está sentado na cadeira. Nós precisamos fugir da bajulação. Todo bajulador é traíra, é traidor. Ele vai te trair na primeira oportunidade que ele tiver para bajular alguém que estiver sentado numa cadeira acima da sua. Então não aceite ser bajulado. Ser honrado, honrar é uma coisa. Ser bajulado e bajular é outra. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ainda que recebamos honra, a alegria é nossa, mas a honra e a glória nós temos que tributar ao Senhor. Terceiro e último ponto da nossa lição. A síndrome de imperador. Primeiro parágrafo, a soberba de Amã. O nosso escritor vai deixar claro para a gente algo que a gente tem visto, que tem acontecido nos nossos dias, e eu quero grifar tão somente o que ele cita aqui para a gente. Ó. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome de imperador. São pessoas egocêntricas, são pessoas que não sabem reconhecer o outro, que são pessoas que olham só para o seu próprio umbigo. São pessoas que não se colocam no lugar das outras pessoas. Pensam primeiro em si, segundo em si, e só quando tem um tempinho voltam a pensar em si novamente. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma geração voltada para si mesma. Não é uma geração que tem prazer com servir. Não é uma geração que entende o que a palavra de Deus nos ensina quando diz o seguinte: cada um considere o outro superior a si mesmo. Não sou eu considerar um líder meu superior a mim mesmo. Sou eu considerar um subordinado superior a mim mesmo. É aqui que está a chave do cristianismo. É aqui que está a chave da vida cristã. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz: ninguém pense de si mesmo, ninguém pense só naquilo que é seu, pense também naquilo que é do outro. Paulo, escrevendo, se não me falha a memória, a carta aos Filipenses, ele diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. É uma geração ensimesmada que acredita que é dona do seu próprio nariz, que não olha para o outro, que não pensa naquilo que é do outro, que pensa só em si mesma. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus é que nós amemos as pessoas, demos um suporte para as pessoas, cuidemos uns
dos outros. Segundo parágrafo do terceiro ponto e o último ponto da nossa lição. Um mau prenúncio. Eu já fiz um breve comentário disso aqui, mas vamos destacar aqui o que o nosso escritor nos propõe. Ó. A declaração da mulher e dos amigos de Amã, a declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus. Eles sabiam que os judeus eram um povo protegido por Deus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Uma coisa é certa, os judeus estavam ali na Babilônia. Todos ali sabiam a história deles, que há mais de 70 anos, porque eles já tinham regressado, né? Há mais de 70 anos eles tinham sido levados e Deus tinha agido para regressá-los para a sua terra. Então, o que a mulher de Amã e os amigos de Amã falam é o seguinte, ó, se esse cidadão aí, ó, que você puxou sobre o cavalo hoje, é realmente quem a gente está pensando, e se ele é de fato um judeu, meu amigo, ó, a coisa não tá boa para você não. Isso que aconteceu hoje é só o início. Você vai cair diante dele. Como eu disse, lendo a leitura bíblica em classe, era para Amã se arrepender, era para Amã voltar atrás, era para Amã falar, quer saber? Vamos deixar esse povo para lá. Esse povo é um povo de Deus. Vamos deixar esse povo para lá. A palavra de Deus no Novo Testamento nos dá tem uma fala de Gamaliel que me chama muita atenção. Quando a igreja, né, cristã surgiu, e aí alguns quiseram combater o cristianismo, Gamaliel disse assim, gente, vamos deixar esse negócio para lá? Se isso aí for de Deus, vai à frente. Se não for, vai acabar. Às vezes, meus queridos, a melhor decisão que nós temos a tomar é justamente esta decisão de Gamaliel. Ah, mas eu não sei, esse camarada aí, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para lá? Vamos deixar na mão de Deus, porque se for de Deus vai prosperar. Se não for de Deus, não vai prosperar. Porque nós corremos o risco de lutar contra aquilo que Deus está lutando para prosperar. E se nós lutarmos contra aquilo que Deus luta para prosperar, nós estamos lutando contra a obra de Deus. E aí nós sofreremos as consequências disso. Que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, que a mão de Deus nos faça entender os propósitos de Deus, que você seja honrado por Deus no tempo certo, no tempo oportuno. Não cave, não busque a sua própria honra. Deixe com o Senhor. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa que ninguém nunca reconheceu. Está anotado. Está anotado na agenda de Deus, no calendário de Deus, na memória de Deus. E no tempo certo, Deus vai te galardoar. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que nós não deixemos esta certeza de que pessoas estão tramando contra nós nos desvirtuar do foco, que nós não paremos no meio da caminhada. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.